coisa é colher, outra coisa é plantar. Colheita é receber, plantio é dar. Não deixe que a pressa de colher estrague o seu momento de plantar. O que tu vais colher no futuro é o adubo da colheita do teu passado e os frutos da tua consciência que germinam hoje. Plantar e colher o bem. Tá valendo! Estamos aqui com o cearense, escritor, jornalista, poeta Dideus Salles. Dideus, que nasceu em Crateús e hoje reside em Aracati, contará um pouco sobre sua história com a cidade e sua trajetória na literatura. Quando você percebeu que o seu destino era ser poeta, escritor? Eu despertei ouvindo os cantadores, os cordelistas, que se chamava naquela época de cantadores de romance nas feiras. E como eu ingressei no rádio muito cedo, fazendo programa destinado à nação sertaneja, havia uma escassez muito grande daquela literatura que eu utilizava no programa, que eram os poemas na linguagem cabocla, os poemas rurais, para inseri-los no programa, e eu comecei a produzir. Me descobri poeta assim, ouvindo os cantadores e os cordelistas. Descobri que era capaz de fazer também a poesia que eles faziam. Como surgem as ideias para escrever um livro? Quais são as inspirações? Olha, geralmente, como são livros de poesia, a maioria dos meus, então são livros que são com variados temas. Alguns por necessidade de escrever sobre aquilo, outros porque flui naturalmente. Então a gente vai fazendo essa miscelânea de textos e quando já se tem um bom volume, se publica um livro. E das obras que o senhor escreveu, tem alguma favorita? Olha, eu diria que produção literária é como filho. A gente não sabe dizer a qual quer mais bem. Mas existe sim aquelas que você tem mais afinidade. Eu acho que os primeiros livros, eles trazem mais emoção. Mas o ineditismo está sempre presente. A cada publicação que você faz é uma emoção nova, é um momento novo. E qual é a sua história com Aracati? Qual é a sua relação? A melhor possível. Eu vim a Aracati puxado pela minha mulher, a Isabel, e aqui nós temos os nossos filhos, a Vitória e o Mateus, e a comunidade me abraçou gentilmente, a cidade me acolheu carinhosamente, e a relação é a melhor possível porque há uma reciprocidade muito grande, né? A cidade me acolhe e eu difundo a cidade, por onde eu ando, nesse Brasil afora, sempre destacando as potencialidades, as belezas e os encantos do nosso Aracati. E a produção me contou que faz parte da Academia de Letras de Aracati. Até inclusive batemos um papo com Dona Estelinha e seu Anterinho. Fala pra gente qual é essa relação. Com Anterinho, o historiador, e com a professora Estelinha, são pessoas da nossa maior estima. E a academia nós estamos presidindo nesse momento, tentando ver se a gente consegue dar uma oxigenada, né? Fazendo com que as pessoas se interessem mais, os sócios, em participar das reuniões e que se esmerem também em suas produções. Já fizemos uma antologia dos membros da academia e agora vamos para um segundo volume. E a gente tem sempre insistido para que os sócios prestigiem, estejam presentes, assim como a sociedade. Nós não queremos a academia entre quatro paredes, nós temos que levá-la à sociedade, às escolas, às faculdades, enfim, para que o povo saiba como funciona uma Arcádia, como funciona uma agremiação literária do porte da Academia Aracatiense de Letras, que a gente vem também trazendo experiências de outras, porque eu sou membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, da Academia de Letras de Crateús, Academia de Letras de Itauá, de Lavras da Mangabeira, de Camusim, da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza e outras. Então a gente vem
trazendo esse somatório para tentar dar um reforço à nossa Academia de Letras de Aracati, que teve o professor Augusto como fundador, foi um baluarte nessa luta, né? Porque as pessoas não acreditavam muito, mas ele conseguiu soerguê-la, que ela existiu há algum tempo, mas de direito, ela está existindo agora. O saudoso jornalista Antônio Monteiro ainda reuniu membros, formou, oficializou, mas não chegou a transformá-la num ente jurídico, né? Não houve essa oportunidade. E hoje ela é realmente uma instituição toda legalizada, regularizada. Eu vi uns livros aqui. O senhor poderia contar um pouquinho sobre a sua vida de escritor e sobre esses livros? Ah, tá. Cada um desses livros aqui é uma história interessante. Esses aqui são livros em poesia, mas livros biográficos. Essa é um perfil biográfico de uma figura extremamente importante, que nos orgulha muito. É o cearense Humberto Teixeira, foi o principal compositor de Luiz Gonzaga. Ele foi deputado federal, foi advogado, e como advogado ele defendeu a classe artística, foi o maior defensor dos direitos autorais. Ele criou a lei dos direitos autorais e divulgou muita música brasileira no exterior, levando caravanas e artistas. E esse aqui foi também biográfico, foi o Aldifax. Ele era ilustrador dessa revista que a gente dirige, a revista Gente de Ação. Ele era o ilustrador, assim como ilustrador desses livros todos também, da maioria dos meus livros. Um artista plástico genial, um escritor fantástico. E nós havíamos prometido fazer uma homenagem a ele nos 70 anos de vida. E ele antecipou-se. Ao completar 69, uma semana após, ele fez a viagem derradeira, mas nós mantivemos o projeto e lançamos o livro em homenagem a ele. Foi um livro escrito com muita emoção, entre lágrimas e risos, porque era uma pessoa que a gente tinha realmente uma ligação muito forte, que contribuiu muito para a cultura cearense, Aldifax Rios. Esse aqui também é biográfico, é a história de um empresário amigo da gente, dessas pessoas que alcançam um destaque no universo empresarial com honradez, com honestidade. Isso também me orgulhou muito, que foi o Antônio Luiz Mota. Esse aqui, Nos Cafundós do Sertão. Esse livro foi concebido para homenagear o Patativa do Assaré, ainda em vida. Patativa havia feito um poema para mim e eu retribuí com esse livrinho chamado Nos Cafundós do Sertão, que conta toda a trajetória, toda a vida de luta do homem rural, assim como foi Patativa do Assaré, um homem que lavrava os seus versos e também a sua agricultura lá na Serra de Santana, em Assaré. Esse aqui eu considero um dos mais importantes, em textos com temas variados. Eu gosto muito desse livro, Veredas de Sol. Esse é o Gitiranas de Luz. No total são 20 livros, alguns eu não estou mostrando aqui. Então essa aqui é a nossa produção. E a revista Gente de Ação, ela é editada mensalmente, circula em todo o Ceará e vai para outros estados também por assinatura. E é o nosso projeto mais audacioso. É um projeto que já está consolidado, é uma revista e um projeto gráfico, modéstia à parte, fantástico, e que não se acreditava muito, né? Porque não era fácil você manter uma revista desse porte, mas consolidou-se e nós estamos levando ao Ceará inteiro todos os meses. É isso aí, a gente agradece aqui a de Deus Salles por essa conversa tão rica. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade a você, Estela, a Michele, ao Fabrício, que produzem e apresentam esse programa com brilhantismo. Agradecer a FVJ por essa iniciativa e desejar sucesso e longa vida a esse programa. É isso aí, foi um prazer, viu, de Deus. Tá valendo conhecer um pouco mais sobre a artista da nossa terra? Fique agora com Nada a Ver Mais Tudo Certo.
FVJ você tem o curso dos seus sonhos no tamanho do seu bolso. Agende já a sua prova no nosso site fvj.br ou entre em contato no 3421-9750. Garanta já o seu futuro na FVJ. Você já imaginou o encontro de um assistente de secretaria e um assistente de academia? De um lado, pastas e documentos, de outro, pesos e supinos. Hoje, o Nada a Ver, mas tudo certo, trouxe a Liana, da Secretaria da FVJ, até uma academia aqui de Aracati para conhecer um pouco do dia a dia do mundo fitness aqui da academia. Gente, eu fui convidada para essa missão. Eu acredito que eu vou me sair bem. Taismênia, eu não vejo a hora de conhecer a academia. Gente, vem com a gente se exercitar. Mas agora que já estamos aqui, cadê a Liana? Ah, tá aqui ela. E eu vou passar a bola para ela, porque ela que vai acompanhar todo o dia a dia desse mundo fitness. Pois vamos lá, eu saí lá da secretaria da FVJ e vim conhecer mais um pouquinho do mundo fitness. Nesse momento eu converso com o Wagner. O Wagner é personal da academia e hoje ele vai nos contar como é um pouco da rotina. Nós recebemos alunos com diversos objetivos, né? Então a gente tenta pactuar esses objetivos com eles e procura fazer um programa de treinamento baseado nesse objetivo. Alguns procuram uma parte estética, outros melhorias da saúde e no dia a dia acaba que criando esse vínculo e com esses objetivos pactuados a gente consegue motivar os alunos e fazendo treinos voltados para que eles consigam sair daqui o máximo de satisfeitos possíveis. Então a rotina de treino ela vai variar de acordo com o objetivo de cada um. Wagner, eu quero que você também nos conte como é feito o acompanhamento aqui com seus alunos e quais os exercícios mais indicados. Inicialmente é feita uma avaliação física quando a gente tira o parâmetro, para a gente tirar o parâmetro da composição corporal do aluno, para ter mais informações possíveis daquele aluno. A partir daí a gente elabora o treino baseado na composição corporal e no objetivo que o aluno tem. Posteriormente, os exercícios que a gente utiliza são exercícios padrões, básicos, feitos com segurança e qualidade. A gente procura não estar trazendo nada pirotécnico que possa pôr em risco a integridade física do aluno. A gente procura fazer primeiramente o básico bem feito, a partir daí a gente vai dando uma acrescentada na intensidade e no volume do treinamento, mas antes disso o aluno precisa se familiarizar com o universo da musculação, fazer os exercícios da maneira correta e posteriormente a gente começa a puxar mais do aluno, porque a gente sabe que com o decorrer dos dias o aluno vai ganhando condicionamento e a partir daí a gente consegue sugar mais dele. Wagner, qual conselho você dá para aquele aluno que quer ter uma vida mais saudável a partir do exercício físico? A gente costuma dizer que a atividade física ela proporciona um bem-estar completo ao ser humano. Então, primeiramente, o aluno tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas, né? Não adianta você entrar num programa de atividade física e continuar com maus hábitos, né? Então, primeiramente, a gente mostra para o aluno que é preciso abrir mão de algumas coisas e encontrar o meio termo também, né? Então a pessoa que busca ter uma vida mais saudável a partir do exercício físico, ela tem que ter consciência de que a alimentação também é fundamental no processo. Não adianta o aluno se acabar, né? Como a gente diz, se acabar dentro de uma academia ou no parque ou correndo na rua e chegar em casa ter maus hábitos alimentares. Então é um tripé que a gente fala, é dedicação, é alimentação, é esforço. O exercício físico tem que estar presente, mas a alimentação é a parte principal. Se o aluno tiver consciência disso, os resultados eles começam a surgir de maneira notória nos primeiros meses já. E se o aluno tiver consciência que parte do processo depende dele e que o trabalho é em equipe, que a gente faz a nossa parte, mas também a gente precisa da contrapartida, não tem como não dar errado. Então o objetivo ele vai ser alcançado. Eu tenho certeza que depois que o aluno prova de uma vida melhor e uma vida mais saudável, ele nunca mais desiste da atividade física. E agora que nós estamos aqui na academia, vamos aproveitar e vamos malhar. Vou aproveitar o nosso personal, o Wagner. Ele vai nos ensinar uns exercícios físicos para você que está também aí em casa fazer junto. Vamos lá?
relação direta entre a FVJ, mais precisamente a Secretaria Acadêmica e a Academia Corpore, encontramos pontos bem comuns. Uma FVJ não trabalha sem alunos e professores. O mesmo acontece aqui. Precisamos dos nossos alunos, precisamos dos nossos professores, que são os personagens. Lá, de trás de todo um contexto, existe uma organização, mas para tudo tem que ter foco e disciplina. E fazendo uma relação ainda mais direta ainda, hoje os nossos personagens aqui da academia também já foram nossos alunos. O Wagner, entrevistado há pouco tempo, hoje proprietário, né, dono do seu próprio negócio, o Wagner foi o nosso aluno do curso de Educação Física da primeira turma. Temos outros profissionais também aqui desenvolvendo suas atividades que também foram nossos alunos. Então, ontem, alunos, hoje professores. Então, você vem fazer parte do nosso grupo, vem para a FVJ, vem para a academia, vem! Adoramos a matéria, tá valendo arriscar. Ficamos agora com o quadro Fique Esperto em um bate-papo sobre educação financeira. E hoje, o Fique Esperto veio até o Colégio Marista de Aracati para falar sobre liberdade de expressão. Até que ponto somos o que falamos? Então, vem com a gente saber o que essa galera pensa. Bem, estamos aqui com o terceiro ano A do ensino médio e vamos bater um papo sobre limites de expressão. Você acha que há um limite para a gente se expressar? Eu acredito que sim, porque assim, quando a gente está se expressando lá, a gente tem que ter o limite do respeito com a opinião da pessoa que também está com o debate com a gente. Porque se não há respeito, qual o sentido do debate? Porque o debate só há opiniões diferentes, nunca serão opiniões iguais. Então é isso, a base de tudo é o respeito. Mesmo que haja uma liberdade de expressão, a gente precisa ter limites, assim como foi falado anteriormente. E até que ponto vai essa liberdade de expressão? A liberdade de expressão vai até o certo ponto que você maltrata ou pode xingar a pessoa. Aí é até o ponto certo da liberdade de expressão. Hoje em dia, na era digital, muito se discute sobre liberdade de expressão. Como você vê essa questão e como você se posiciona? Então, eu acho que as redes sociais, ela facilita a comunicação e com isso a facilidade de se expressar, porque é muito mais fácil se expressar no mundo virtual do que no mundo real. Mas quem fala o que quer também escuta o que não quer. E é preciso estar apto para ouvir essas opiniões, para que a liberdade de expressão ela não vire abuso. Bem, nas redes sociais tem muita liberdade em questão de das pessoas falarem o que querem e muitas vezes não há respeito. Então, qual o limite para que a sua liberdade ela não se torne desrespeitosa? Bom, depende de toda a situação. Se um caso, a minha liberdade de expressão desrespeitar a liberdade do outro de uma forma que eu interfira na opinião dela de uma forma negativa, desrespeitosa, tipo, criticando e não apresentando a minha opinião, eu vou estar, assim, tendo um desrespeito com a opinião daquela pessoa. Então, a gente pode, sim, fazer a relação. Digamos que você opine em um determinado assunto nas redes sociais. Isso gera uma grande polêmica. Você optaria pela sua liberdade de expressão ou pelo respeito ao próximo? Eu optaria pelos dois, porque no momento que eu publiquei a minha opinião, eu deveria ter a consciência de como eu tenho amigos nas minhas redes sociais, eles também têm uma opinião, então o importante é você ter a sua opinião e também respeitar a do outro. Diante das perguntas anteriores, o que é a liberdade absoluta? Eu acredito que o desrespeito está muito ligado à liberdade. A partir do momento que uma pessoa ela decide expressar sua opinião, ela tem que entender que outras opiniões distintas da dela vão surgir.
E ela não deve se calar ou brigar com essas pessoas, pelo contrário, ela deve sempre expressar ao seu máximo os seus argumentos, porque isso é a liberdade. Mas ela deve entender que a partir do momento que aqueles argumentos ou aquelas ideias estão infringindo o espaço, o ser humano, assim, o conceito de uma pessoa, digamos assim, ela está infringindo aquela pessoa, isso não pode. Porque ela não está infringindo somente uma pessoa, e sim toda a comunidade que tem aquela crença. Bem, professora, mediante o que a gente discutiu sobre a liberdade de expressão, como que pode ser trabalhado dentro da sala de aula? Bom, dentro de sala de aula, nós utilizamos os fundamentos pedagógicos e principalmente dando a base para os nossos alunos terem os conhecimentos teóricos e metodológicos para, a partir disso, eles formarem a base conceitual deles, né? Lidar e trabalhar com essas opiniões, diferentes opiniões, em uma só sala é muito difícil, porque a gente tem que respeitar a todos e lembrar a eles que cada um tem sua opinião e deve ser respeitada em todos os âmbitos, né? Não só no escolar, mas também lá fora. As redes sociais, as mídias estão aí para a gente provar que os nossos alunos eles podem também exercer esse papel fundamental dentro da nossa democracia, né? Dentro do nosso papel. Hoje em dia, nós trabalhamos isso, principalmente para formar bons cidadãos. Fique esperto, mas não desliga não, porque ainda tem muito mais. Na FVJ você tem o curso dos seus sonhos no tamanho do seu bolso. Agende já a sua prova no nosso site fvj.br ou entre em contato no 3421-9750. Garanta já o seu futuro na FVJ. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana, professora de nutrição da faculdade da FVJ, né? Estou aqui com os alunos sobre Vale Vida. É um momento bem legal para a gente saber como que está em relação às informações sobre algumas alimentações que estão em evidência hoje em relação à mídia, em relação a alguns grupos como adolescentes, né? Nós vamos fazer algumas perguntas relacionadas à dieta vegetariana, vegana, fitness e também saber, por parte dos alunos, se é barato comer bem, né? Que existe muito questionamento sobre isso, tá bom, pessoal? Vamos lá? Eu tô aqui com um pessoal bem bacana, né? Os alunos do turno da noite, né? Qual é o seu nome? Camila. Camila, você conhece alguma coisa sobre alimentação vegana, vegetariana? Você conhece? Já fui, inclusive. Já foi? Que legal. E o que fez você, de repente, parar de ter esse tipo de alimentação? Você encontrou alguma dificuldade? Como que foi? Dificuldade, tanto financeira, porque não é barato. Você substituir a sua alimentação, readequar a sua alimentação. E também por praticidade, você tá na rua. Por exemplo, eu trabalho, muitas vezes eu tenho que almoçar na rua, lanchar na rua. É muito difícil você achar, tipo, um lanche vegetariano, por exemplo. Tudo tem carne, tudo tem ovo, tudo tem leite.
é bem complicado. A grande dificuldade seria nas opções, né, para você consumir esses alimentos. E você ficou durante quanto tempo com esse tipo de alimentação? 1 ano e meio. Legal. Encontrou alguma melhora em relação à sua condição física? Não, em relação à condição física não, foi mais a condição assim, tipo, de consciência, de não estar comendo um animal. Questão da ética, né? Pronto, obrigada, tá? Eu tô aqui também com o Sávio, né? Ele é praticante de atividade física, ele vai falar um pouquinho o que você acha da alimentação fitness, né? Que está muito em evidência, principalmente com vocês jovens. Primeiro que a alimentação, principalmente para quem pratica algum tipo de esporte, não é barata. Porque envolve tanto suplementos como alimentos que você tem que se adequar, que não são, digamos assim, o custo muito barato. A maioria das pessoas até não conseguem chegar hoje no corpo que desejam por causa disso. Porque justamente na condição financeira que não tem dinheiro para comprar alimentação adequada. Certo. E a questão da cultura da imagem, né? É interessante também que a gente tem que pensar na questão da saúde, né, Sábio? Isso, só que hoje em dia vale a aparência mais do que a mídia mais passa, é aquele corpo perfeito, cheio de músculo. Eu já acho ao contrário, mesmo eu praticando atividade física porque gosto, mas acho que o corpo perfeito é aquele que a pessoa se sente feliz, não aquele que a mídia tenta impor para vocês. Muito bem, obrigada. Eu estou aqui também com outro aluno, Jonas, né? Que ele vai falar um pouquinho sobre a dieta vegana, né? A dieta vegana, pessoal, é um pouco diferente do caso do vegetariano, né, Jonas? Vamos lá. A dieta vegana é basicamente uma dieta mais restrita. É aquela dieta onde a pessoa não vai consumir nada de origem animal, nada que faça sacrifício àquele determinado animal. Você conhece alguém da tua família ou você mesmo já tentou fazer esse tipo de dieta? Já tentei, mas não rolou pra mim. Não rolou porque é difícil pra gente que é acostumado desde pequeno a tá comendo alimentos de origem animal, pra mudar assim completamente é muito difícil. E vocês, pessoal? O que vocês acham em relação? É fácil? É barato? O que vocês acham? Ter uma boa alimentação? O que vocês acham? Difícil e não é barato. Definitivamente não é barato. Por exemplo, como eu já falei, exemplo da arroz, na arroz você compra um salgado, é muito mais barato do que você, preparar a sua comida em casa, que é super saudável, sei lá. É muito mais caro e mais difícil também. Vocês, qual a opinião que vocês têm formado? Assim, seguir a dieta, no caso da nutricionista, pessoas que realmente estão dificuldade em fazer a parte do plano. Então, não é difícil, realmente, para seguir o metabolismo. Obrigada, pessoal. Pronto, o que a gente vai dar uma opinião agora profissional, né? As questões do comer barato, né? A importância do profissional nutricionista vai se embasar nesse contexto aqui que foi colocado, pessoal. Porque assim, o que vem na nossa mente, a primeira coisa que vem na nossa mente, que o que acontece? Para comer bem, tem que custar caro. E na verdade, quando se tem uma orientação do profissional nutricionista, esse profissional está altamente gabaritado para quê? Para poder informar e até dar informações, orientações, melhor dizendo, que possam fazer com que se exista uma alimentação saudável e de uma certa forma que não vai sair tão caro, né? Nas questões que os meninos colocaram, são dietas específicas, né? No caso vegetariana, são consumo de alimentos de origem, não consumo de alimentos de origem animal, a não ser alimentos que não vão gerar, digamos, um sacrifício ao animal. Por exemplo, leite e ovos. O vegano já é mais restrito, como o Jonas falou. Não vai consumir nada de origem animal e nem fazer uso desse tipo no caso, de ser vivo.
E a questão da alimentação fitness, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande também em relação à saúde. É importantíssimo demais fazer atividade física, mas principalmente a gente visar a saúde, que é o mais importante para quê? Promovendo a saúde vai haver prevenção de doenças, enfim. E com a alimentação regrada, bem orientada pelo profissional nutricionista, essa alimentação, de uma certa forma, ela acaba podendo ser até melhor aproveitada e, consequentemente, mais barata. Obrigada, pessoal. Um abraço. Na FVJ você tem o curso dos seus sonhos no tamanho do seu bolso. Agende já a sua prova no nosso site fvj.br ou entre em contato no 3421-9750. Garanta já o seu futuro na FVJ. Síndrome de Burnout? Você já ouviu falar? Você sabe o que é isso? Hoje, o Tá Valendo veio conversar com o Dr. Denilson Queiroz, professor do curso de Fisioterapia, que escreveu um livro sobre o assunto, e ele vai hoje contar um pouquinho pra gente. Professor Denilson, o que é a Síndrome de Burnout? Estou super curiosa para saber a respeito. O Burnout, ele é uma síndrome de esgotamento físico e mental, onde acomete pessoas que trabalham com público, né, com gente, principalmente os profissionais da área da saúde, principalmente comerciantes, principalmente os professores. E esse nome, Burnout, foi um nome que foi aportuguesado do nome original, que é burnout, um nome, uma sigla utilizada nos Estados Unidos, que significa queimar por dentro, onde ele era muito utilizado principalmente pelos profissionais lá nos Estados Unidos que entravam em esgotamento físico e mental. Interessante, de fato é um assunto bem delicado. Como surgiu o seu interesse pelo tema? O interesse pelo tema ele surgiu quando eu entrei no mestrado, onde eu tive o desafio de fazer o mestrado em educação, e aí a minha orientadora, a professora Catarina, vou mandar até um abraço para ela me fez a proposta de estudar o Burnout, nos professores, já que eu já estava na docência, atuando na docência, e ela me fez essa proposta de a gente estudar como estaria a saúde dos professores da instituição que eu trabalhava, né? E agora que já estamos sabendo um pouco mais do assunto, eu queria saber a respeito da sua publicação do livro, né? Como foi feito, como está sendo, né, a divulgação dele. A história do livro, da publicação do livro, foi um novo desafio para mim. Após ter entrado no mestrado, né, você conseguir concluir um mestrado, aí surgiu essa proposta de publicar um livro sobre o Burnout, visto que é um assunto que ainda é novo, não é? É um assunto desconhecido pela população, e aí surgiu essa oportunidade. A publicação desse livro vem em parceria com o professor Leandro Barbieri, onde a gente trabalhava sobre o assunto, e aí a gente sentou e achou interessante escrever esse livro, né? Que ele seria de apoio. Então foi a partir das pesquisas que foram feitas no mestrado, né, que aí a gente pensou em publicar esse livro.
E aí a gente entrou em contato com algumas editoras e a editora que nos acolheu, não é, foi a editora Andrioli. E aí ela viu o contexto, qual era a proposta que a gente tinha de conceituar, mostrar para a população, para a comunidade em si, o que seria o Burnout. Aí ela comprou a nossa ideia e aí o livro está aí. A gente já tem um livro aí no mercado, onde ele é vendido nas principais livrarias, nos principais sites de livros. E a procura, a gente até me surpreendeu, a procura está grande, porque a gente, quando fez a pesquisa, era um assunto que era desconhecido pelos participantes. E o público lá fora, depois que começaram a perceber a situação da síndrome, né, que ela comete a indivíduos, né, que trabalham com o público, eles começaram a querer, principalmente a área jurídica, porque hoje é um dos pontos que é muito batido junto à questão de aposentadoria, de invalidez, a questão do esgotamento físico e mental, no caso, o burnout. Em relação ao mercado, né, que você já vem falando, em relação ao seu livro, como você vê a síndrome de burnout no atual cenário profissional e como ela interfere na saúde do trabalhador? A síndrome de burnout hoje, ela é uma doença ainda desconhecida, não é? Existem pessoas que não sabem quais os sintomas, como ela pode acometer, quais são as fases que ela tem, então ela ainda é um pouco desconhecida. Então, a princípio, para se chegar à questão de um diagnóstico, é necessário a importância de um profissional de saúde, né, que tenha atuação na área do trabalho, que possa fazer um diagnóstico, né, onde existem protocolos, existem testes que são revalidados para se dar esse diagnóstico. E essa síndrome, ela é caracterizada por 3 fases, uma fase chamada de esgotamento, né, uma fase de despersonalização e uma fase de baixa realização. A fase do esgotamento, ela é caracterizada literalmente por uma questão do comprometimento físico e mental, ou seja, ele começa a apresentar sinais, sintomas clínicos vinculados à questão mesmo do estresse, do desgaste mental. A segunda fase é a fase onde que é a despersonalização, ele entra numa fase de máquina, ele passa a funcionar como máquina, ele passa a trabalhar, né, visando a questão de receber o seu salário, o seu dinheiro, para poder tentar suprir as suas necessidades. E a terceira fase, que é a fase de baixa realização, é a fase do final, ou seja, é a fase em que o portador do burnout ele chega ao fundo do poço, né? Onde ele já está adoentado, as doenças já se tornaram permanentes nele, a questão profissional dele, ou seja, o trabalho já tomou todos os ambientes dele, desde casa, desde a parte social, pessoal, profissional e tudo, e ele fica refém literalmente à questão do trabalho e às consequências que o trabalho proporciona. E nessa fase final da baixa realização, tem como ponto final a questão do suicídio. Não quer dizer que todos vão se suicidar, mas existe uma tendência, né, pela situação e pelo contexto que o portador do burnout ele apresenta, né? E agora que já estamos sabendo um pouco mais sobre as fases da síndrome de burnout, eu queria saber se há como reverter esse quadro. Esse quadro ele pode ser revertido quando o indivíduo ele tem consciência que ele está doente por causa do trabalho. A consciência dele, né, ele reconhecer que ele está doente por causa do trabalho, não vem só exclusivamente dele, mas ele perceber que o trabalho está influenciando, está proporcionando a ele muitos danos, associado à questão de uma equipe multiprofissional, os profissionais da saúde, né, para fazer essa avaliação. E ele um pouco saber, como é que eu vou dizer, se retirar do trabalho, ou seja, tirar o trabalho da vida dele, né, em alguns pontos onde ele possa ter momentos de lazer com a família, momentos pessoais, momentos familiares e onde o foco do trabalho, né, a questão do foco e os males do trabalho não venham atrapalhar a sua vida. Então, um dos pontos que é batido muito em cima disso, como forma da reversão do burnout, é ele fazer uma questão
visar a qualidade de vida, noites de sono, boas alimentações, atividade física, procurar profissionais, né, de acordo com os sintomas que ele vem apresentando, um fisioterapeuta para fazer mobilizações, liberações, algum tratamento de dor, de algia que ele possa apresentar, um médico, um nutricionista, um psicólogo para fazer algum acompanhamento, ou seja, é uma equipe multiprofissional e ele conseguir tentar reverter isso através de uma melhora da sua qualidade de vida, onde ele consiga colocar um ponto final no seu trabalho durante o seu intervalo, o seu dia, que ele consiga saber dividir os horários dele, trabalho, casa, família, lar, pessoal e outros mais que ele possam apresentar. E que o trabalho ele não passe a ser o foco dele 24 horas. E como estamos no quadro Destaque FVJ de hoje, eu queria saber o que a instituição representa para você. A FVJ, para mim, eu sou um professor novo na casa. Eu entrei aqui em 2016, mas eu já posso dizer que a FVJ aqui é a minha segunda casa, tá? Quando eu vim para cá, eu vim com o desafio de ajudar e contribuir no curso de fisioterapia. E aí ela me recebeu de portas abertas, né? Então, assim, eu posso dizer e afirmar que a FVJ hoje para mim é a minha segunda casa. Então vale a pena estar no Destaque FVJ depois de uma resposta dessa. E qual a diferença, a principal diferença entre o Denilson professor e o Denilson profissional da saúde? O Denilson professor e o profissional da saúde, eu acho que se existirem diferenças, elas são poucas. Mas eu posso até dizer que é a mesma pessoa. O Denilson professor é um cara que desde criança ele pensou em ser professor, então eu posso dizer que é um sonho realizado. E o Denilson fisioterapeuta é outra pessoa também realizada, que desde quando eu iniciei, né, a escolha para ter um nível superior, eu sempre quis ter a fisioterapia. A fisioterapia sempre foi minha escolha. Então, eu acredito que se existirem diferenças entre esses dois Denilson, são muito poucas, porque eles são muito parecidos, tá? E eu gosto dos dois, né? Eu gosto de ser professor e gosto de ser fisioterapeuta. E para finalizar, qual a mensagem que você deixa para esses alunos que estão na carreira científica e buscam temas ainda a serem desbravados? Eu acho que a pesquisa, ela nunca termina. Por mais que ela tenha o mesmo assunto, o mesmo foco, sempre existe uma nova proposta, sempre existe uma nova descoberta. E a pesquisa, ela é contínua. Então, assim, tudo que inquieta, tudo que aparece uma interrogação, uma exclamação junto desse docente, eu acho que é relevante levar para frente essa pesquisa. Então, o que eu sugiro aos nossos discentes, que eles não parem, né? Que não é o fato de concluir um curso que vai parar de estudar, pelo contrário, aí que se inicia a vida de estudante, né? Que todo dia está tendo novidade, todo dia está tendo descobertas, todo dia está aparecendo novidades com relação ao assunto, né, da pesquisa. Então, a pesquisa ela é contínua e eu digo que ela é encantadora. Eu sou muito suspeito de falar da pesquisa, mas eu garanto para você que ela é muito encantadora. Então, assim, eu iniciei na pesquisa e hoje eu não me vejo sem a pesquisa. Então, assim, a docência, a pesquisa e a clínica, né, clinicar, atender, são coisas muito próximas minhas. Então, eu sou muito suspeito de falar com relação, gosto de tudo que eu faço, né, nas 3 áreas e convido aos discentes a participarem, a se envolverem não só com a pesquisa, não só com a docência, mas também com a clínica, né, com os atendimentos, com a sua atuação. Professor, então nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, né? A gente queria agradecer pela sua participação no programa, certo? Sucesso na sua carreira, sucesso na divulgação do seu livro e tá valendo ser destaque, tá valendo conhecer.